10 centímetros, né, Sueli? No rim esquerdo também, direito. E vai ter que passar por uma cirurgia, a princípio seria amanhã, mas ainda não foi definida a data. Então a Sueli vai nos manter informados. Quando for a cirurgia, nós vamos cercar a Melissa de oração. Viu, Sueli? E você fique tranquila. O Senhor estará com a Melissa e com você. Vocês já experimentaram lá o poder na vida do Guilherme. Então agora nós vamos clamar pela Melissa no nome de Jesus. Né? E amanhã o Gustavo vai fazer uma cirurgia, né, Gustavo? Então vem cá, Gustavo, vem cá com a Ju. Nós vamos orar por você. Já que a cirurgia já está marcada, o Gustavo está todo preparado, né, Gustavo? A cirurgia é ruim, né? Vou pedir os presbíteros e pastores que venham com as suas esposas, pode ficar aqui na frente, cercá-los neste instante, e nós vamos abençoá-los. Vem, Cida, com o pastor Denilson, vem também Tereza, vem cá, Tê, também. Pode dar um passinho para frente, Ju. Gustavo, irmãos, foi diagnosticado há um pouco tempo com uma diverticulite. Eu até ia fazer uma visita, lembra, lá na sua casa, você passou mal, foi para o hospital, né? Naquela época. E ele vai ser operado amanhã, vai cortar um pedaço do intestino. E a nossa oração e a dele é para que não precise de bolsa de colostomia, né? No nome de Jesus. É uma cirurgia delicada. Então nós vamos agora, como igreja, corpo, cercar o Gustavo de oração. Pra você ficar tranquilo. E você também, viu, Ju? Não pode nascer antes da hora. Tá bom? Você fica tranquila mesmo. Eu vou viajar hoje à noite ainda, então não vou estar aí. Mas os líderes dos casais, especialmente as líderes, estão à sua disposição. Assim como as filhas de Sara. Então, se a Ju precisar de alguma coisa, vocês vão lá ficar com ela. Tá bom? O Gustavo vai ficar 4 dias internado e eu vou ficar esses 4 dias em Campinas. Mas você não vai ficar sozinha, tá bom, Ju? Se você precisar, você bate lá que as meninas vão orar. Então, nós vamos orar por eles agora. E vamos orar pela Juliana, vamos orar pelo Arthur, vamos orar pela dona Laíde, o seu João, que são os pais do pastor Leonel, o Leandro, o irmão dele, né, a Rose e o Eli, que são os sogros. Hoje seria aniversário dele aqui conosco, né? Como ele está no céu, eles estão comemorando lá, já cantaram parabéns, né? Eu não sei quantos aniversários a gente vai comemorar no céu, mas com certeza, né, o tempo passa lá do mesmo jeito que passa aqui. Né? É o mesmo tempo. O tempo só tem um. Então eles comemoraram lá, celebraram, sem dor, sem aflição, né? Mas a família nesta data sente mais. Então a gente vai orar pela família, no nome de Jesus. Vamos ficar em pé, estenda a mão sobre o Gustavo, sobre a Ju agora, e vamos abençoá-los no nome de Jesus. Pai querido e amado, primeiro nós clamamos pela vida da Juliana, do Arthurzinho, da dona Laíde, do seu João, do Leandro, lá em São Paulo, da Rose, do Eli, de todos que estão enlutados agora nesta hora, que estão tristes, que estão realmente sofrendo esse momento, que o Senhor visite-os, e especialmente hoje, sentindo a falta do pastor Leonel, no dia do aniversário dele, que o Senhor dê um bálsamo, um consolo especial. E eles tenham ali a convicção que o teu servo está na tua presença. Que nesse momento de luto, eles sejam abraçados por ti e fortalecidos na tua presença. Mas também queremos agora entregar o Gustavo, teu filho, que amanhã vai para o hospital. O Senhor vai junto com ele amanhã. O Senhor vai ser a mão dos médicos. E pedimos que o Senhor corte o necessário. E o nosso pedido, Senhor, hoje nós vamos ser exigentes com o Senhor. Corte só o necessário para não colocar a bolsa. É o que te pedimos de coração. Sabemos que se precisar colocar,
Gustavo vai tirar isso de letra. Mas nós queremos te pedir esse desejo nosso. Corte só o necessário. Amanhã, em nome de Jesus. Que o Gustavo fique em paz e saiba que o Senhor é o Deus dele. Vai com ele para a mesa de cirurgia. E vai fortalecê-lo ali no nome de Jesus. Dê paz a Ju, que ela sinta o teu carinho. Cuide, Pai, da filha dela, do filho dela aqui, que o Senhor põe a tua mão sobre a criança. Conserva aqui nesse ventre até o dia certinho. E, ó Deus, ela tenha paz nestes dias. Nós entregamos essa família amada na tua presença e os abençoamos sabendo que essa cirurgia será um sucesso para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar um abraço neles aqui, devagarzinho na Ju. Pode se sentar. No nome de Jesus. Irmãos, pode se assentar, tá, irmãos? Tem uns lugares aqui na frente, tá? Espalhado aí. Roberto, tem alguém do seu lado? Se não, dá uma chegadinha para o lado, tem dois ali no meio ali, Marcos. Irmãos, nossa igreja é uma igreja que passa pelo sofrimento. Então o Senhor, o Espírito Santo, colocou essa palavra que eu vou trazer a partir de agora para você. Abra sua Bíblia nas referências que eu projetarei, e eu projetarei várias, e eu quero que você abra em todas, tá bom? 1 Pedro 4, 12 e 13. Eu quero que você entenda a Igreja Cristã da Zona Sul, o Evangelho que o Senhor nos entregou. E eu tenho sido fiel ao Evangelho de Cristo registrado na Bíblia. Esse é um compromisso do meu pastorado. E eu não deixo de entregar nesse púlpito, nessa igreja, esse Evangelho genuíno. E nesse momento de muita luta, muito sofrimento, muita bagunça, complicação, né? A gente fica meio preocupado, meio abatido. E nós viramos um ano sofrendo muito, né? O Senhor foi caprichoso. Ele resolveu estalar o chicote nos nossos lombos de dezembro para cá. Não foi fácil, não. E uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. Lá no cemitério, a gente estava ainda cantando na hora que o corpo do pastor estava sendo sepultado. Aí eu estou de costas assim, a Sueli chegou para mim e falou assim, ó, pastor, não vou nem aguentar esperar. E já trouxe o problema da Melissa. Porque o problema não espera, né? Aí antes de ontem, Gustavo compartilhou a cirurgia dele, que também não espera. Fora aqueles que a gente não sabe, que você enfrenta sozinho, pega o boi pelo chifre, lá em Minas a gente fala pegar o boi pelo chifre, e derruba o boi. E a gente nem fica sabendo. Então, passar pelo sofrimento, passar pela aflição, faz parte do Evangelho de Cristo Jesus. E como a gente está avolumado de sofrimento, o Espírito Santo me deu essa palavra, para que você não saia do Evangelho, em hipótese alguma.
Porque é o Evangelho que sustenta as nossas vidas. É Jesus, e não aquilo que a gente entende ou acha. E nós vamos permanecer firmes nesse Evangelho. Vamos ler 1 Pedro 4, 12 e 13. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês, para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. No meio desse sofrimento, no meio dessa luta, dessa dificuldade, que foi uma atrás da outra, né? Uma enfermidade, aí assalta o solar, e aí outra enfermidade, aí cai o Reginaldo doente, e aí eles pedem à nossa igreja, falar nisso, nós temos aí pouco mais de um mês para sair daqui, faz parte também da nossa luta, estamos procurando um lugar, e você faz parte dessa procura. No meio dessa luta, dessa busca, tem gente que ficou surpreso. E algumas pessoas ficaram tipo assim, nossa, quanto sofrimento. Alguns amigos meus, pastores, ficaram assim, sabe, eles ficaram com dó de mim. Sabe? Essa semana um pastor me ligou e falou, olha, se você estiver precisando de alguém para ministrar o louvor, eu empresto. Né? Porque as pessoas vão vendo um sofrimento atrás do outro e elas não estão acostumadas com isso. E quando a gente não está acostumado com a luta, com a aflição, a gente se espanta e começa a achar, deve ter uma maldição, deve ter um problema lá. Eu fui militar, eu fui do 12º Batalhão de Infantaria Motorizado de Belo Horizonte, da 2ª Companhia, fui comandante, prefeito do 2º Pelotão e depois assumi o comando da companhia. E a minha companhia perdia tudo. Tinha a Olimpíada do Batalhão, a gente perdia. A gente saía para fazer marcha de 32 quilômetros, que durava a tarde, o dia, a madrugada, e a gente perdia na marcha. 5 companhias, imagina você andando lá no batalhão, lá no meio do mato, aí perdeu a companhia. Qual companhia perdeu? A 2ª. Entendeu? A gente sofria demais. Aí o povo das outras companhias falava que tinha uma cabeça de burro enterrada debaixo da nossa companhia. Pessoal, tem uma cabeça de burro debaixo da 2ª Companhia. É verdade, eu não estou brincando. Porque isso acontecia comumente na nossa 2ª Companhia. Bem, a nossa igreja foi passando por um monte de coisa, que algumas pessoas começaram a olhar para mim, eu comecei a achar que tinha uma cabeça de burro enterrada debaixo da igreja. Você deve ter uma cabeça de burro, porque é um sofrimento atrás do outro, né, Geraldinho? Geraldinho falou, mas um atrás do outro, Samuel. Como é que pode uma coisa dessa? Pois bem, irmãos, eu quero pregar essa mensagem para você entender que isso é super normal. E a gente não pode se surpreender e ficar pasmo, ficar parado, ficar achando, ai meu Deus, eu estou debaixo de maldição, aconteceu alguma coisa errada. Porque na realidade o que acontece é o sofrimento. Não existe um livro da Bíblia que não fale de sofrimento. Judas, de um capítulo, fala de sofrimento. Então acompanhe comigo e vá abrindo aí a sua Bíblia nos textos que nós vamos mostrar aqui. Primeira coisa, passar por aflições animados é uma das mais belas advertências do mestre. Você pode ler comigo? Passar por aflições. Você lê animados mais forte. Viu, Renata? Então vamos ler de novo. O animado você lê mais forte. Passar por é o que diz João 16, 33. Olha que lindo João 16, 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão, contudo tenham ânimo.
Tenham ânimo. Eu passei pelas aflições e venci as aflições. Ele está dizendo, vocês vão passar pelas aflições, eu estou advertindo, e vocês precisam passar pelas aflições animados. Ele não falou uma aflição, ele não falou duas aflições, ele falou que vocês vão passar por aflições. Uns passam por várias, uns passam por menos, alguns grupos passam por mais aflições conjuntamente, outros grupos não passam pelas aflições, mas ele já deixou preparado, vocês passam por aflições, tenham paz e fiquem animados. A última coisa que o Senhor nos advertiu foi para a gente ficar deprê. Viu, Gisele? Foi para você ficar animada. É aflição? Oba! É comigo. Eu estou animado. Sabe por quê, queridos? Primeiro, o Senhor passou por elas. A gente está aí para mudar de lugar. A gente sabe para onde que a gente vai? Não sabe. O nosso Senhor também não sabia. Ele disse assim, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, se a Igreja Cristã da Zona Sul ficar temporariamente sem local, a gente vai para o hotel. Vai para o restaurante de alguém, vai para a praça. A gente limpa a praça, dependendo da praça que a gente for. Né? Mas, nós não vamos deixar de ser igreja, não é o local, não é a catedral que faz a igreja, é o corpo que faz a igreja. Então, queridos, o Senhor passou pelas aflições. Segundo, o Senhor nos avisou. Então não tem sentido um cristão ficar pasmo, sobressaltado, porque está passando por aflições. Quando o seu irmão na fé passar por aflição, você pode falar com ele, Jesus tinha falado isso. Jesus advertiu. E ele advertiu, estas coisas tenho dito para que vocês tenham paz. Vai ter cirurgia de diverticulite. Vai ter. Uns fazem de diverticulite. Uns fazem de coluna. Outros têm infarto. Faz parte da vida. E quando você passa pelo seu problema, o Senhor já te advertiu. Terceiro, o Senhor venceu as aflições. Como que ele venceu? Morrendo. O Senhor venceu as aflições morrendo. A maior de todas as vitórias de Jesus foi naquela cruz ali, Então, passar pela aflição, sofrer e morrer, o Senhor enfrentou. Ele sabe o que é isso. E Ele é capaz de consolar quem passa pela aflição. Essa é a primeira verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Segunda verdade, não só o Senhor passou pela aflição, mas a igreja primitiva passou também pelas aflições e foi aprovada no meio da angústia. Você pode ler comigo? A igreja primitiva passou por diversas aflições e foi aprovada no meio da angústia. Eu vou ler alguns com vocês. Primeiro, eles se alegraram no meio do sofrimento. Está lá em Atos 5, 40 e 41. Olha que bonito esse texto. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois, ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Que coisa linda é essa? Eles se alegraram no sofrimento. Tiago, ao escrever a sua carta, no capítulo 1, versículo 3 ou 4, escreve assim: tende por motivos de toda alegria o passar por várias provações. Irmãos, esse é o nosso evangelho, por isso que nós não podemos deturpar o evangelho, nós não podemos baratear o evangelho, e eu vou falar a verdade, eu não quero que ninguém fique com dó de mim. E eu vou falar a verdade, eu não tenho dó de ninguém que sofre. Quem me conhece sabe, eu não tenho mesmo. Até precisava ser um pouco mais mole, mas não consigo ser mole.
Porque na realidade, esse sofrimento está no nosso, eu ia falar karma, mas não é karma, está no nosso propósito. E eu preciso me alegrar nele. Porque é assim que a igreja vivia. A última das bem-aventuranças de Mateus capítulo 5 diz assim: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos perseguirem. Aí termina essa bem-aventurança dizendo assim: alegrai-vos e regozijai-vos, ó justos, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, queridos, nós precisamos aprender a nos alegrar. Mas a igreja primitiva fez mais uma coisa. Ela não só se alegrou, como ela foi perseverante no meio do sofrimento. Está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 3. Jesus dita essa carta à igreja de Éfeso e diz assim: você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Isto quer dizer que aquela igreja vinha suportando o sofrimento ao longo do tempo. Não era um só. Era um hoje, um amanhã, um depois, e durante vários dias, meses, anos. Como a Luciana Gonçalves, lá em Avaré, não sei se ela está nos vendo. Quantas cirurgias já? 29? 28 cirurgias. O tumor já tirou, voltou. Vai operar de novo. Mas ela tem perseverado. Não é isso? Então a igreja foi perseverante. E o Senhor está dando uma palavra de elogio. Está dizendo assim: vocês têm perseverado no meio do sofrimento. Então o sofrimento serve para a gente ficar perseverante. O sofrimento é um teste de Deus. É uma prova. E nos faz ficar mais firmes. Mas eu quero dar uma última razão da igreja primitiva. Eles foram fiéis no meio do sofrimento. Agora já é a igreja de Esmirna. E olha que bonito que o Senhor Jesus diz para a igreja de Esmirna: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Já está preparando para mais um. Não é o que já sofreu, é o que vai acontecer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Quer dizer, vai ser uma perseguição intensa, mas limitada no tempo. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Queridos, é assim que o Senhor trabalha. Ele quer ver a nossa fidelidade. Ele quer que a gente não desista. A gente não desiste. A gente fica firme. Não interessa quanto tempo dure. Não interessa quanto tempo a Marcela luta com as dificuldades. O Senhor é o Deus na vida dela, do Fabiano, na vida do Israel. É Deus presente. A gente não pode desistir, nós temos que permanecer. O Senhor passou pelas aflições, a igreja primitiva passou pelas aflições, mas eu cheguei aqui então no ponto principal da minha mensagem. O que o sofrimento ensina para a nossa igreja? Para a igreja cristã da Zona Sul. Então eu quero dividir com você o que você, igreja cristã da Zona Sul, tem que aprender. Tá bom? E se você não entende assim, o meu desafio é que você mude hoje. Porque este é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, o que o sofrimento ensina para a nossa igreja? Primeiro, ensina que o sofrimento é graça de Deus. Vamos ler essa letrinha? Nos ensina. Só as mulheres. Isso. Agora os homens vão abrir em Filipenses 1:29. Vamos lá. Filipenses 1:29. As mulheres podem abrir também, tá? Mas os homens vão ler. 1:29.
Na tela tem o 29 e o 30. Mas nós vamos ler só o 29. Vamos ler, homens? Comigo? Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Até aí. Vamos ler de novo? Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Eu decorei antigamente, assim, porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo. Querido, sofrer é uma graça. Você gosta de receber uma graça de Deus? Quem quer receber uma graça de Deus? Levanta a mão bem alto. Se você souber que a graça é uma enfermidade, você quer receber ainda? É difícil, né? Difícil, né? Porque ele está dizendo que o sofrimento é graça. O conceito de Deus é diferente do nosso. Queridos, nós, cristãos do século 21, achamos que bênção é coisa boa. O que é uma bênção? É coisa boa. Aí quando vem uma coisa ruim, a gente acha que não é bênção. A gente acha que a coisa ruim é maldição. Às vezes acha que a coisa ruim é do diabo. Deixa eu te falar, não é verdade. A única coisa que não vem de Deus é o pecado. O resto é bênção. Vou repetir. A única coisa que é ruim, que não vem de Deus, é o pecado. O resto é bênção. É graça. E você precisa de ter maturidade conceitual, bíblica e espiritual para entender isso. E quando você não tem, você se abala, você fica pasmo, você sofre. Mas quando você tem, você se alegra. Como a igreja primitiva, você persevera, você é fiel até a morte. O sofrimento faz parte da graça de Deus neste mundo. Vos foi concedida a graça, o privilégio. Nós precisamos entender esse evangelho. E aí, a gente faz o que a Bíblia diz. A gente entende que todas as coisas, todas, absolutamente todas, cooperam para o bem. E a conclusão seguinte é: em tudo, dai graças. Para de murmurar, para de reclamar, para de ficar chateado. E em tudo você dá graças. Como Jó. Irmãos, eu vou pregar sobre o sofrimento. Eu nem ia citar Jó. Você acredita? Jó dá para pregar 300 vezes sobre o sofrimento. Eu consigo pregar mensagens inteiras sem falar de Jó. E Jó diz assim: temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Ah, irmãos, que fé é essa? Esse é o evangelho de Cristo Jesus. Por isso que nós não precisamos de dó. Amizade, tudo bem, legal, tal, entendeu? Não tem problema. Também você não precisa ficar tratando mal. Eu não tratei mal ninguém que ficou com dó de mim, entendeu? Porque também é deselegante, né? A pessoa, Samuel, você está precisando de alguma coisa? Não estou precisando. Mas a gente não precisa disso. Sabe por quê, irmãos? Nós somos cristãos. E cristãos vivem bem o Evangelho. E o Evangelho inclui no pacote o sofrimento como graça. Nunca se esqueça disso. Segunda verdade que o sofrimento nos ensina. Olha que legal. Parece uma bobagem, mas não é. Nos ensina a sofrer. A gente precisa aprender a sofrer, irmãos. Vai lá para Pedro de novo. Agora as mulheres. Primeiro Pedro 4, 15 e 16. Primeira carta de Pedro 4, 15 e 16.
Vocês podem ler, irmãs, todas juntas? Ó, leu essa parte aí? Pode continuar. Irmãos, olha que coisa linda. Se sofre como cristão. Nós temos que aprender a sofrer. O Senhor está dizendo que o sofrimento faz parte da vida e eu tenho que saber sofrer. Eu não tenho que sofrer como ladrão. Eu não tenho que ser o causador do meu sofrimento. Como mentiroso, maledicente, intrometido. Agora, se eu estou sofrendo porque o sofrimento se abateu sobre a minha vida, de uma forma que eu não tenho controle, eu preciso aprender a sofrer. E eu vou dizer uma coisa para você: sofrer bem. Sofrer como cristão é sofrer bem. Esse cristão sofre bem. Ele vai ficando especialista no sofrimento. Sabe o cara que faz mestrado, doutorado, fala, não, esse cara conhece. Somos nós os cristãos com o sofrimento. A gente sofre bem. E aí, quanto mais você sofre, melhor você fica sofrendo. E, queridos, é isso que o Senhor está dizendo. É para a gente não ficar espantado com isso, mas aprender a sofrer como cristão. Tem sofrimento que não vai acabar nunca. Só quando a gente morrer. Faz parte da vida. Eu não estava aqui sexta-feira à noite, Célia. Eu sei que vocês tiveram um encontro de mulheres. E foi ensinado para você sobre declarar, né? Profetizar. Está errado esse ensino. Tá bom? A pessoa que vai profetizar a cura, o fim do problema, pode fazer isso se ela tiver uma revelação de Deus, de que aquele problema vai acabar. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que o profeta, quando exerce o seu dom de profecia, deve exercer segundo a proporção da sua fé. O que ele está querendo dizer? Se ele recebeu de Deus uma palavra de que aquele sofrimento vai acabar, ou que aquela enfermidade vai ser curada, ou sei lá o quê, ele vai dar aquela palavra, e a palavra que ele der vai acontecer. Só esse que recebeu essa palavra antes pode fazer uma declaração dessa. O resto de nós pede. E sofre. Entendeu? O sofrimento faz parte da vida. Porque parece que o sofrimento vem e eu não quero sofrimento. E aí eu fico, não, esse sofrimento vai acabar. Esse sofrimento vai acabar. E tem sofrimento, irmãos, que não acaba, a não ser na morte. Agora eu te pergunto, se o sofrimento vier sobre o seu querido, você quer que ele morra? Ninguém quer. Nós lutamos pela vida do pastor Leonel até o último instante. Alguns foram lá na UTI nos últimos dias, nas últimas horas, orar para que ele não morresse. E enquanto não morre, a gente pode lutar. Lembra de Davi? O menino de Davi ficou doente, filho de Betseba. E Davi estava orando, jejuando, não comia. Pedindo, Senhor, mantenha o meu filho vivo, mantenha o meu filho vivo, mantenha o meu filho vivo. O menino morreu. Aí Davi escutou, o rei. O povo ficou tudo com medo de dizer para ele que ele ia morrer, que o menino tinha morrido. Aí Davi escutou aquele burburinho, ele era o rei, ninguém estava com medo. Aí ele falou, o que aconteceu? Morreu o menino? Morreu. Ele levantou, tomou um banho, lavou o rosto e pediu um café da manhã caprichado e falou assim, acabou. Aí o César, como que loucura é essa? O menino estava morto, estava vivo, você ficava aí sofrendo, orando. O menino morreu, você toma café? Com frutas? Aí ele falou assim, morreu, eu não posso fazer mais nada. Eu irei a ele, mas ele não voltará a mim. Então, enquanto não morrer, a gente pode orar.
O Reginaldo está lá, o risco de morte é real. Podemos orar para que o Senhor o poupe, para que o Senhor o cure. Mas se o Senhor o chamar, faz parte da vida. E eu tenho que aprender a sofrer. Eu não tenho que começar a viver uma vida dizendo, não, esse sofrimento não é meu, esse sofrimento não é meu. Meu irmão, o seu sofrimento é seu. Abraça o seu sofrimento e fala assim, esse sofrimento é meu. Vou tratar dele direitinho. É assim que a gente tem que fazer. Porque quando a gente faz assim, a gente vive bem. E quer pedir, peça, Senhor, tira de mim. E se o Senhor quiser, Ele tira. Mas se o Senhor não quiser, Ele não tira. E às vezes Ele ainda multiplica. Multiplica. Aí Ele está dizendo, não pede mais não. Não pede mais não. O que tem está bom para você. Irmãos, isso é crescimento. Nós precisamos aprender a sofrer. Isso não quer dizer que a gente é fraco, bobão. Não, vou continuar a mensagem. Isso quer dizer que a gente sabe viver cada parte da vida. A gente sabe viver as alegrias, as coisas boas, as recompensas. Mas a gente sabe viver as tristezas, as tragédias, as punições. Então, o sofrimento nos ensina a sofrer. Quando chegar na sua vida, no seu tempo, na sua família, bater na sua porta, agasalhe o seu sofrimento. Falei, esse é meu. Vou ficar com ele o tempo que for necessário. Quando é luto, umas pessoas trabalham luto em 1 mês. Umas pessoas trabalham luto em 6 meses. Umas pessoas trabalham em 3 anos, 10 anos. Cada pessoa trabalha do seu jeito. Mas nós temos que aprender sempre a sofrer. Por isso que o Senhor nos permite sofrer. Terceira verdade que o Senhor nos ensina, e essa é linda. O sofrimento nos ensina a beleza da... Vamos ler juntos? Nos ensina... Vamos ler esse versículo todo mundo junto? Abra lá na sua Bíblia, 1 Coríntios 12, para você ver onde está localizado. E vamos ler da tela. Unidos, em uma só voz. Vamos ler? 26 e 27. Todos juntos. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Olha que bonito. Quando um membro sofre, todos os outros fazem o quê? Sofrem com ele. Gustavo amanhã vai lá e vê o cirurgião. Nós vamos com ele em oração. Amanhã, antes de ir para o seu trabalho, você olha, Senhor, abençoa o Gustavo lá em nome de Jesus. Dê graça a ele. Te acompanha. Daqui a pouco é a vez da Melissa. Sueli está preocupada, coração de mãe fica preocupado mesmo. Nós vamos cercar Sueli, vamos cercar a Melissa. Isso chama unidade, queridos, isso é corpo. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Nunca saia da igreja. Nunca. Porque a igreja é uma bênção, irmãos. Com todo problema que a igreja tem. Porque a igreja é de gente. Eu não tenho jeito, tem problema. Mas aqui é uma unidade. A gente cerca uns aos outros. A gente fortalece uns aos outros. A gente corre atrás. A pior coisa que você faz é sofrer sozinho. Não seja egoísta. Divide seu sofrimento com a gente. Pode passar. É para isso que o Senhor constitui um corpo. Naô foi para os Estados Unidos, voltou agora, mas falou, Senhor, acompanha a minha família em oração. Queridos, a igreja é uma unidade. Se a igreja aprender a viver isso, ela vai sempre ser saudável. Igreja não é parede, como eu já disse. Isso aqui não é igreja, irmãos. Igreja é gente. Então se envolva. Saia do seu comodismo. Passe a fazer parte de alguma coisa. Descubra o nome das pessoas. O pastor falou, eu vou anotar o nome.
Pare a Ju na porta e fala, Ju, vou orar por você. Se você usa o WhatsApp, pega o WhatsApp dela e manda um WhatsApp para ela amanhã. Eu estou orando por você. Não precisa mandar todo dia, bom dia, não. Manda só 1, 2. Entendeu? Chama unidade isso. Relacionamento. O sofrimento nos ensina. Irmãos, a carga é dividida. É uma bênção. Pode usar. A igreja é para isso. Pode me usar. Eu que conheço todos vocês, eu sou o responsável por conhecer mesmo, pode me usar. Quando alguém me conta, eu logo divido. Passo para alguém, passo para frente, passo para frente. Eu só não conto pecado, viu, gente? Pode ficar tranquilo. Tá? Mas problema eu conto. Então, todo pecado que me é contado, nem para Tereza eu conto. Eu guardo comigo. O resto, eu divido a carga. Sueli me contou lá no cemitério. Falei, Sueli, posso colocar nos grupos? Ela falou, pode colocar. Sabe por quê? Põe no grupo, tem 20 orando. Olha que bênção. Multiplica a prece. Multiplica a intercessão. E isso é igreja. Isso é unidade. Por isso é importante você se envolver. Quarto lugar, o que o sofrimento nos ensina? Como igreja, nos ensina a sermos fortes na fraqueza. Vamos ler bem forte? Nos ensina a sermos fortes. Isso. Sabe por quê, irmão? Ser forte na força tem sentido. Abra lá, 2 Coríntios agora. Eu estou tirando tudo da Bíblia. Por isso que não tem sentido um evangelho diferente desse. Esse é o nosso evangelho. Se o Senhor achou que era a hora da nossa igreja sofrer, estamos dentro. É aqui que é para... Então, vamos sofrer. E agora, vamos sofrer como diz Paulo. Olha o que diz Paulo. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu dei uma resumida na tela. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Vamos decorar essa última frase? Essa é uma vergonha eu falar para vocês decorar essa frase, né? Isso é uma vergonha, né? Vamos lá? Pois quando eu sou fraco... E quando é que você é fraca, Regina? Quando você sofre. Entendeu? A Renata está lá com a mãe dela também, problema cardíaco, grave, complicado. Agora está com enxaqueca, né, Renata? Fui dar um abraço na hora que a gente faz aquela bagunça. Eu falei, Renata, como é que está a sua mãe? Falou assim, está com muita enxaqueca. É a hora de ser fraca. A gente é fraco na hora do sofrimento. Você não é fraco quando o seu time ganha. Não é? Quando o seu time ganha, o que você quer fazer? Você quer pular, divulgar. Né? O Atlético Mineiro recebeu quarta-feira um time peruano lá no Mineirão e perdeu de 1-0. Aí o Cruzeiro na quinta-feira pegou um argentino lá na Argentina e bateu de 1-0. Aí nós cruzeirenses... Tchau. Os atleticanos não falam nada no grupo. Nada. Você nem sabe que tem atleticano no grupo. Mas os cruzeirenses não. Eles aproveitam. Porque não só o time adversário perdeu, como o nosso ganhou. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. No dia que o Palmeiras ganhar o Mundial, não sai de casa. Não sai de casa. Estou falando. Vai tremer tudo. Vai tremer tudo. Não estou brincando. Porque quando você ganha, quando você recebeu a recompensa, quando você recebeu o aumento, você está forte.
Mas o que Paulo está dizendo é que a injúria, é a perseguição, é a enfermidade, é a luta, é a dívida, é ser mandado embora, é a morte que leva a gente na fraqueza. E quando a gente está lá na fraqueza e a gente não tem força nenhuma, o Senhor vem com toda a força dele e coloca nas nossas mãos. Então a gente fala assim, quando eu sou fraco com a minha força, eu sou forte com a força de Deus. Só é possível isso na hora do sofrimento. Por isso, passar pelo sofrimento não é nenhum problema. Não para os cristãos. Não para a nossa igreja. É óbvio que a gente não está pedindo problema. Ah, Senhor, manda uns problemas para a gente. Não tem aqui, tem umas 15 pessoas que nunca tiveram câncer, manda para eles. Nós não estamos pedindo isso. Não estamos. Mas se o Senhor permitir o problema, nós não temos nenhum mal medo disso, porque nós ficamos fortes no meio da fraqueza. Nós nos fortalecemos na luta, nós nos unimos, nós ouvimos o Senhor, o Espírito Santo sopra no nosso coração e nós ficamos mais fortes. Melhor professor do mundo chama-se sofrimento. Saiba disso. Por isso você não precisa ter medo dele. Mas eu quero caminhar para o encerramento. Quinto e penúltimo ponto, o que o sofrimento ensina para a nossa igreja. Olha que bonito. Nos ensina a sermos mais que vencedores. Vamos ler juntos? Nos ensina. Por isso que eu dei o título para essa mensagem: aflições, sofrimento e vitória. Porque quem passa pelo sofrimento é vitorioso. Abra lá, Romanos 8, 35 a 37. Romanos 8, 35 a 37. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas estas coisas. Quais coisas? Morte, sofrimento, enfermidade, perseguição, zombaria, angústia, tristeza, o que for. Nestas coisas nós temos vitória. Por isso, queridos, não tem sentido ter dó de quem passa pelo sofrimento, se ele for um cristão. A gente tem que ter dó de quem não passa por nada, de quem só está ganhando dinheiro, de quem está enchendo o seu celeiro, de quem está ficando cada vez mais rico e não consegue entender o Evangelho. Tenha dó desse, porque esse aí corre o risco seriamente de não chegar no céu. Agora, daquele que é um cristão e passa pela luta e confia no Senhor Jesus, esse é mais do que vencedor. Não interessa onde ele está. Ele aprende com cada coisa. A gente tem que aprender a aprender com cada coisa. O Senhor me deu um ensinamento assim, fantástico. Eu não queria, mas Ele me deu. No dia que o pastor Leonel foi fazer a segunda cirurgia, foi uma quinta-feira, 1h20 da tarde. Naquele mesmo dia, na quinta-feira, a 1h15, eu também estava entrando na sala de cirurgia para fazer um cateterismo. Num dia antes, eu sofri um infarto. Eu comecei a sentir dor no peito, enjoo, tontura. E eu estava até indo lá para o hospital visitar o pastor, encostei o carro, liguei, juro, não estou passando. Eu achei que era dengue. Começou a me dar uma dor na nuca. Eu achei assim, essa dor deve ser de dengue e tal. Começaram a noticiar o trem de dengue aí na cidade.
Eu falei, Ju, não vou não, que depois eu passo dengue aí pro pastor, fica pior. Nós estamos orando aí, até falei com ela, depois eu que gero a morte. Então não vou lá, né? Bem, passei o dia com dor, fui com a Tereza no dentista, passei mal lá no dentista. Na quinta-feira a doutora Sheila falou comigo assim, pastor, cedinho, eu estava escrevendo a mensagem aqui da igreja, vai para o hospital agora. Eu fui para o hospital, eu descobri que eu tenho uma artéria entupida, obstruída, tá aqui do lado esquerdo. Fizeram o cateterismo e não desobstruiu. Mas naquela hora que o Senhor me colocou na sala de cirurgia, Ele estava me fazendo mais do que vencedor. Porque Ele me colocou ali, um Deus que não tem coincidência, irmãos. Fala a verdade. Fala, quem planejaria 2 pastores da mesma igreja, na mesma hora, em sala de cirurgia? Quem planeja isso? Ah, só o Senhor. Ele estava me ensinando a interceder. A sentir o que o outro sente. Eu falei que eu não sou mole. Lembra? Eu não sou muito mole, não sinto. Eu sou mesmo meio durão. Sabe? Mas o Senhor naquele dia falou, você vai para o hospital sentir o que o pastor está sentindo. Aí eu fui fazer o cateterismo. O médico falou comigo assim, dura 20 minutos e não dói nada. Você não vai sentir nada. Então uma picadinha, tem até aqui a marca ainda, uma picadinha, você não sente nada. Quando acabou, eu falei com o doutor assim, doutor, o senhor já fez cateterismo? Ela falou, nunca fiz. Então não fala mais que não dói nada. Fala não. Não fala que não é verdade. Hã? É. E, irmãos, o meu exame durou mais de 50 minutos, quase 1 hora. Os 20 minutos o Senhor postergou. Ele queria que eu ficasse naquela maca. E eu orando pelo pastor. Começou a doer. Começou a doer. Quanto mais doía, mais eu orava. Falei, Senhor, o Senhor quer que eu ore? Quem já fez cateterismo aqui? 1, 2, 3, 4, ó, está aumentando. Glória! É? Já pensou? Glória! É. Irmãos, tem uma televisão de 50 polegadas do lado da maca. O negócio é chique. É chique. Hospital de primeira linha. Um médico e 2 enfermeiras. Lá, fazendo, sentindo, injeta isso, injeta aquilo, não passa, não sei o quê. De repente a televisão ficou preta. Puf, apagou tudo. Aí a enfermeira fez assim, nossa! Tem que treinar as enfermeiras. Tem que treinar. Não estou brincando, tem que treinar. Pior coisa que tem para o paciente é ouvir a enfermeira. Nossa! Eu não estou brincando, irmãos, é sério. E fez um silêncio na sala, fez um silêncio. Ninguém falou mais nada. 1, 2, 3, ninguém conversava. Eles esperando voltar. Aí eu não aguentei aquele silêncio, falei, doutor, desculpa eu perguntar. E o trem enfiado dentro de mim. Entendeu? Lá no meu coração. Você já não quer enfiar o negócio no coração. E o trem está lá. Eu perguntei, isso é normal? Perguntei para o doutor. Aí ele falou, não, não é normal. Mas vai voltar. Isso aqui é fé, fala a verdade. Isso aqui é fé. Irmãos, 50 minutos. O Senhor estava me fazendo mais do que vencedor. É isso que o sofrimento faz com você e comigo. Não interessa qual é o seu. Não é a morte do filho. Faz a Roseli mais do que vencedora. Porque ela é capaz de trazer consolo para quem passa por esse problema. É o câncer que a Cláudia já teve e já venceu. Faz a Cláudia mais do que vencedora. Eu tenho que cuidar do meu coração. Eu tenho que fazer um negócio que chama reabilitação cardíaca. Não, viu, Fabiana? A Fabiana está de olho em mim e na Tereza. Fabiana, tudo que eu falo, ela já... Ó, parei de usar sandália por causa da Fabiana. Eu adoro sandália. Mas ela não pode usar sandália, atrapalha a coluna. Eu esqueci que eu ia falar.
Tem que fazer reabilitação cardíaca, é isso mesmo. Então a reabilitação está marcada, era para ser essa semana, tem que fazer caminhada lá específica, uma série de exercícios com fisioterapeuta. É uma cardiologista que chefia, mas até lá não posso pegar peso. Eu fui no solar quinta-feira carregar livro, comecei a sentir dor. Tive que parar e ir para cá deitar. Eu tenho que cuidar. Como você tem que cuidar do seu problema. Mas o seu problema não te imobiliza, não te para, não te faz desistir. Eu não sei qual é o seu problema. Eu sei que o seu problema, em vez de te jogar lá embaixo, te joga para cima. Te faz mais do que vencedor. Porque você é mais forte quando você tem um problema. E você então é mais do que vencedor. É assim que o Senhor trabalha conosco, irmãos. Esse é o Evangelho. O Evangelho é paradoxal. Vai na contramão do mundo. E esse é o Evangelho que nós temos. Amém? Eu quero terminar essa mensagem. A última coisa que o sofrimento ensina para a nossa igreja é que o rei está voltando. Amém? O nosso rei está voltando. Vai lá para Apocalipse capítulo 3. Carta à igreja de Filadélfia. Apocalipse 3, 10 e 11. Está tudo na Bíblia, irmãos. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr a prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ele volta quando? Em breve. E não tem jeito de não ter sofrimento. Queridos, o Evangelho de Cristo Jesus é pessimista em relação ao mundo, mas é otimista em relação à igreja. E nós cremos nisso. Nós não estamos brincando de Evangelho. E o nosso Evangelho é esse que Jesus trouxe. O rei está voltando. E para que ele volte, tem sofrimento. E eu vou falar para você uma coisa, a igreja do século 21 não está preparada para sofrer. É uma igreja que tem o seu ego massageado. Ela se acha melhor que os outros. Não se acha digna de ser perseguida. Se for perseguida, vai entrar na justiça para exigir danos morais. Me poupe. Me poupe. Se nós cristãos formos exigir danos morais, então tem que queimar esse evangelho. Porque não tem nada que possa nos ofender, que a gente se sinta ofendido, irmãos. Nada. Nós cristãos não ficamos ofendidos. Posso ouvir um amém forte? Entendeu? Quando te xinga, ninguém te ofende. Porque ou é verdade, e você tem que mudar, ou é mentira. Então, se alguém te xingar, fala assim, você é um pornógrafo, e você é pornógrafo, o que você tem que fazer? Parar de ser pornógrafo. Agora, se for mentira, glória a Deus, regozijai-vos e exultai, porque mentindo perseguiram os profetas antes de vocês. Nós não ficamos ofendidos. Nós estamos preparados para a volta de Jesus. E a Bíblia diz que a volta de Jesus vai ser complicada. Pouca igreja vai ter fé verdadeira. Mas nós teremos. Nós estamos preparados para a volta de Jesus. Eu não quero sofrer tanto. Eu falei com o Senhor, Senhor, não dá para dar um tempo. A gente escolheu fazer um trabalho que ninguém faz. No caso do morador de rua, ninguém faz desse jeito. E nós queremos crescer. Falar nisso, cadê o Júlio? Júlio veio? Júlio não veio, né? Queremos abrir mais 4 casas. E eu falo, Senhor, a gente quer fazer um trabalho tão legal. Não dá para o Senhor aliviar a mão? Aí eu oro assim, vem mais problema.
Eu não posso ficar orando mais. O cara fala, vem cá, vou precisar daí do prédio. Fala, tá bom, vai fazer o quê? Né? Irmãos, não interessa se vem problema. Nós estamos olhando para Cristo Jesus e o nosso Senhor está voltando. Nós não olhamos para esse mundo, nós não ajuntamos em celeiros, nós investimos no reino de Deus. Posso terminar? Então vou terminar com vocês. Conclusão. No meio do sofrimento, não ouça os outros. Não ouça a voz do seu coração, ouça Jesus Cristo. E o que Jesus fala? Ânimo! Né? O Senhor fala, ame mais! Uai, vós, animai vós. Né? Segundo, no meio do sofrimento não tenha medo. Para com isso, tem medo. Sabe? Para com esse negócio, estou com medo. E de quê? O máximo que pode acontecer é você morrer. Máximo. E se você morrer, você vai para onde? Para o céu. Então não tenha medo. Aí alguém já contou que na Bíblia tem 366 versículos que dizem não temais. Tem até para o ano bissexto. No meio do sofrimento, faça parte do corpo. Entre para a unidade. Fala assim, onde é que sofre aqui? É aqui mesmo. Pode vir para cá. Nós sofremos juntos. Enxugamos as lágrimas. No meio do sofrimento, se fortaleça e creia. Quando sou fraco, sou forte. Nós vamos orar para que o Senhor não te dê uma bolsa de colostomia. Mas se Ele te der, você é forte. É menino ou menina? Menina. Né? Ela vai te abraçar, faz um barulho na bolsa. Pensou? Mas não é isso que a gente quer. Nós queremos que o Senhor te dê uma cirurgia perfeita. E eu estou orando por isso, Gustavo. E lá no meu coração, eu sinto que Ele vai te dar. Não vou falar que é profecia, não. Mas eu sinto que Ele vai te dar. Então, se fortaleça e creia. E por fim, no meio do sofrimento, encontre Jesus Cristo. Ele está lá. E Ele vai voltar. Irmãos, que Deus os abençoe. Eu vou estar com a Tereza à porta. Você quer falar alguma coisa? Ah, é? Ah, tá. É seu aniversário, Marcelo? Uai, então vamos orar por você, ué. Né? Veio, todo mundo que faz aniversário, a gente ora pela pessoa, né? Eu vou viajar agora com a Tereza, Sarinha, para piorar, estava jogando futebol lá no acampamento, caiu, torceu o joelho, né? E aí ela ficou de atestado, o atestado dela termina hoje, amanhã ela tem que apresentar lá em Campinas. Então nós vamos sair daqui, cumprimentar vocês e vamos para Campinas. Aí eu vou ficar lá em Campinas, Marcos, essa semana com ela. Semana complicada, tem que achar um lugar, mas a Tereza volta a trabalhar amanhã. Então a Tereza vai com a gente, porque eu não posso subir a mala. A Sarinha mora no primeiro andar, não tem elevador, a escada, a Tereza vai carregar a mala. Porque eu nem carregar a mala eu posso, você acredita? Olha que doideira. Aí ela vai e volta amanhã. E eu vou ficar a semana toda com a Sarinha lá, fazendo papel de mãe. Você aguenta? A última semana que eu queria ficar em Campinas fazendo papel de mãe era essa. Mas o Senhor falou, Samuel, você vai para lá. Os meninos aqui arranjam um lugar, viu, Marcos? Lúcio, comissão, corre atrás. Os presbíteros, os diáconos, o Senhor tem um lugar para a gente. No nome de Jesus. Fala, Zezé, você quer falar alguma coisa? Ah, tá. Cachorro, tá chovendo? Tá chovendo. Cachorro quente para ajudar nas contas do acampamento. Está vendendo, subindo a escadinha aqui, é isso mesmo? Tá bom. Então, vai lá investir no cachorro quente. Marcela, você consegue vir cá? Pode trazer o Israel, se ele conseguir vir. Vem cá, Fabiano. Isso.
Bênção de Deus. Vou pedir 3 casais que venham cercar aqui a Marcela e o Fabiano, no nome de Jesus. Pode ficar desse lado aqui. Bênção de Deus. E aí, você está bom, Fabiano? Vamos ficar em pé, amados. Saia daqui para viver bem, amém, meu irmão? No nome de Jesus. Nós somos esse povo. Nós gostamos de tudo que o Senhor nos dá. Gostamos da festa, gostamos do churrasco, da picanha, mas gostamos do sofrimento também. Nós não temos problema com ele. E o sofrimento nos impulsiona para irmos mais longe. Vamos orar no nome de Jesus. Pai querido, obrigado pela Marcela, tua filha, que veio comemorar o aniversário dela com a igreja. Oh, Senhor, dê um dom novo para ela. Eu quero te abençoar sim, Marcela. Esse ano que começa hoje para você, o Espírito Santo tem um dom novo para você usar aqui nessa igreja, para usar na sua casa. O Senhor vai mudar o seu coração. O Senhor vai colocar nos seus lábios um novo cântico. O Senhor vai fluir da sua vida uma alegria nova. E vai renovar a sua força. Nós abençoamos você assim, abençoamos o Fabiano, o Israel. E essa igreja ama a sua família e ama você. E te abençoa em nome de Jesus. Senhor, leva a tua igreja em paz, para viver bem, para viver a vitória do Senhor. Quer as situações estejam boas, quer não. Que a igreja caminhe na tua presença. Viva uma semana de vitória. Fale do teu amor sem medo. E expresse a segurança na presença do Senhor. É assim que nós oramos. Abençoe cada um dos teus filhos. Abençoa a nossa cidade, Pai. Abre os olhos sobre a nossa cidade. E faz vencer nessa cidade o teu propósito e o teu nome. Que a graça preciosa, poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a direção do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, fortalecendo a sua vida neste dia e nesta semana, deixando sobre você grande paz e força, até o dia que o Rei Jesus voltará. Ele virá e não tardará. Amém e amém. Dê uma